tarde, pessoal. Eu sou Tal Assunção, cantora, preparadora vocal. Eu trabalho com os coros de São Lourenço. Eu tenho trabalho artístico meu e sou professora de música também. E eu tô aqui hoje com a Gisela Garcia, que é produtora cultural, mas além disso, a Gisela tem um papel ainda maior, que é de agente territorial de cultura. E eu sei que nada disso é muito fácil de entender de primeira, assim, então temos muitos termos técnicos. E hoje, por causa da PNAB de São Lourenço, a gente resolveu abordar esse assunto e tentar falar num idioma que todo mundo entende. Chega de juridiquês, vamos falar de PNAB, Lei Aldir Blanc, em São Lourenço, que vai ter uma escuta amanhã, quinta-feira, dia 14, e na sexta-feira, dia 15, às 14 horas, na Casa de Cultura. Então, para vocês chegarem preparados, eu e a Gisela vamos ter um bate-papo rápido com vocês para simplificar esse glossário cultural, né? E vocês poderem opinar com mais propriedade e expor a ideia de vocês, que é para isso que a escuta vai acontecer, né, Gisela? Então, você pode começar falando seu papel de agente territorial de cultura, e aí a gente começa a falar desses termos técnicos para todo mundo? Sim, boa tarde para todos. Eu sou, como a Tal já me apresentou, eu sou Gisela Garcia, eu trabalho na área de produção cultural e desde o ano passado, de outubro do ano passado, eu fui selecionada no edital do Ministério da Cultura, tá? Então, eu sou uma agente territorial de cultura. O que vem a ser o agente territorial de cultura? Primeiro eu vou só explicar como que isso funciona, tá? Existe um programa dentro do Ministério da Cultura que chama PNCC, é o Programa Nacional de Comitês de Cultura. Esse PNCC, ele está em todos os estados brasileiros, tá? Através também de um outro edital, eles selecionaram algumas instituições, tá? A OSC, né, que é Organizações da Sociedade Civil, e essas organizações, elas são os comitês de cultura de cada estado, tá? Aqui em Minas, nós temos 4 organizações que são comitês de cultura. E dentro desse Programa Nacional de Comitês de Cultura, foi feito um edital para selecionar os agentes territoriais de cultura. Esses agentes, eles são nos mesmos territórios que o IBGE faz o censo, tá? Então, aqui em São Lourenço é a sede, tá, desse agente, e nós temos, ao todo aqui, são 16 municípios que compreendem a nossa região, tá? Que vai de Alagoa até Conceição do Rio Verde, passando por Cristina, Lambari, Jesuânia, Olipo Noronha, Soledade, é um território amplo, tá? São 16 municípios. E aí, qual que é o papel do agente territorial de cultura? Nós temos um papel de primeiro conhecer o nosso território do ponto de vista cultural e fazer a ponte entre a comunidade, a sociedade civil e as políticas públicas de cultura, tá? Então, isso que está acontecendo agora, agora a gente vai entrar no segundo ciclo da PNAB, que é a Política Nacional de Blanc, que é agora o ano de 2025, a gente já teve a do ano passado. E para que o município, né, para que São Lourenço e todos os outros 5.569 municípios brasileiros, né, possam participar da PNAB, eles têm que escutar a população relacionada à área da cultura, tá? Então, que a gente chama de agentes culturais. Quem são os agentes culturais? Os agentes culturais são as pessoas que de alguma forma atuam na área cultural. Pode ser o artista, né? Aquele lá, o ator que faz o teatro, o músico que faz lá os seus espetáculos musicais, os coristas, né? Que cantam nos corais, ou mesmo, né, o artesão, o artista plástico e tal, mas também quem está também nos bastidores, né? No meu caso, que eu sou produtora cultural, eu também sou uma agente cultural. O fotógrafo também, o intérprete de Libras também é um agente cultural. Ou seja, todos aqueles que de uma forma ou de outra contribuem para que a arte e a cultura se desenvolvam naquele território, ele é um agente territorial de cultura, tá?
Então, espero que tenha ficado claro, e se não ficou, que vocês façam perguntas para que a gente possa esclarecer, tá bom? Combinado. Esse nosso vídeo vai estar nas plataformas, né, de YouTube, e se a gente puder fazer recorte, a gente vai fazendo também e mandando pelo Instagram. E aí nos comentários, gente, é o lugar onde vocês podem fazer perguntas que a gente vai estar observando. Como a gente está num momento muito urgente, né, já é amanhã o primeiro encontro, a gente vai ficar muito atento para responder tudo que tiver em comentário aqui do YouTube, em comentário de Instagram e outras redes que a gente venha a colocar recortes. Então, comentem, perguntem, que a gente vai lá e escreve, porque a gente está tentando sanar aquilo que nos ocorre, né? Mas sempre, quanto mais cabeças, mais se pensa, né, Gia? Mais a gente destrincha aí, traduz, né, e simplifica essa linguagem para que todo mundo esteja apto a aproveitar da melhor forma possível esse incentivo que veio, né? É mais de 300 mil que São Lourenço recebeu, não é isso, Gia? 350 mil reais. Ou seja, na verdade, ele ainda não recebeu. não tá? recebeu, mas tem chance de receber, né? Seria esse valor, tá? Por quê? Porque a oitiva, a partir do que é uma oitiva, gente? Começando Vamos por aí. falar, porque essa palavra também não é usada no nosso cotidiano. Oitiva vem de ouvir, né? Essa palavra oitiva vem de ouvir. Então, na verdade, é uma consulta pública, né? Que a Gestão Pública Municipal de Cultura está realizando para escutar, né, a população, para ouvir a população ligada à área cultural sobre como ela acha que os recursos da PNAB possam ser utilizados aqui em São Lourenço, tá? Então, a gente tem. Aí, depois a gente pode até colocar o link aqui, né, tal, do formulário que foi disponibilizado. Sim, na descrição do vídeo vai estar todos os links que a Gisela citar, ela vai me passar e eu vou pôr na descrição do nosso vídeo. Tá. Com documentação de PNAB, com o Google Form de São Lourenço, com a inscrição para tudo que for necessário, vão colocar as coisas de Secult, tudo que for interessante para que vocês tenham mais informação. Vai estar tudo na descrição do vídeo. Comentário não, descrição mesmo, tá bom? No corpo de descrição. Tá. Então, porque o que acontece, gente? Esse dinheiro da PNAB, ele vem do governo federal, tá? É uma política nacional que vai acontecer durante 5 anos, tá? Vão ser 3 bilhões por ano. O primeiro ano foi 2024, que a gente recebeu o dinheiro. Então, são 5 anos, vai ser 24, 25, 26, 27 e 28. Até 2028, a gente terá esse recurso para fazer as nossas ações culturais no nosso município, tá? E esse recurso também tem no nível estadual. Então, o governo de Minas também recebe um valor que é em torno de 150 milhões, tá? O de Minas, para poder disponibilizar a PNAB de Minas, tá? Então, a gente também vai ter que São Lourenço. O ano passado a gente não teve, né? Porque o nosso dinheiro foi para pagaram o DJ Pedro Sampaio e o grupo Pichote. Então, os agentes culturais de São Lourenço não tiveram esse recurso, tá? Sim. Esse ano... importante também a gente falar que teve um Google Forms no ano passado que foi utilizado como se fosse uma oitiva, sem necessariamente as pessoas terem compreendido o que era uma oitiva e o que realmente aquilo estava sendo falado. Então, por isso a gente também se motivou a fazer isso hoje, viu, pessoal? Porque não ficou claro o que era aquele formulário, as pessoas opinaram sem entender completamente, mas através daquilo foi justificado que nós concordamos que esse valor da PNAB fosse utilizado na festa de agosto da forma que foi usado. Então, quer dizer, ficou uma sensação, para eu, pelo menos como agente cultural, me sentir perdida, enganada, como se eu alguém me vendeu um produto que não era o que eu queria. Ou eu olhei um anúncio, peguei um produto numa loja, quando chegou na minha casa ele era outra coisa e não fazia o que eu precisava. Eu me senti realmente ludibriada. Foi muito esquisito. A gente perguntava sobre como seria usada a PNAB, como seriam os editais, a gente não recebia resposta, de repente já tinha sido usado. Foi uma coisa muito estranha e a ideia agora é aproveitar, já que a Secretaria está convocando para dia 14 e 15, participar presencialmente ou preencher o formulário presencial do Google Form, que esse formulário seja respondido com mais consciência, né, Gi?
Para que a gente tenha, sim, então, já que isso agora está declarado, o formulário veio com o título Oitiva, que significa escuta popular, como a gente estava explicando. Agora, então, as pessoas vão participar com essa ciência, porque o sim, outro foi respondido por cerca de 40 pessoas, né? E ninguém sim, sabia que estava respondendo sobre o valor da PNAP. sim. É bom a gente você ter lembrado isso, muito bom, tal. E assim, e 40 pessoas também não representa os São agentes Lourenço, culturais de São Lourenço, né? Que tem muita gente, né? Tem uma galera exatamente. aqui que atua, né? Que é um agente cultural, e 40 não representa, não é nem 10%, acho que é nem 5% do que são, né, a quantidade de agentes aqui. Bom, então, gente, esse formulário que está aí circulando para que as pessoas possam responder, ele tem perguntas lá, várias do próprio agente, né? Perguntas pessoais, documentos e tudo. E ele tem uma pergunta, que é a pergunta fundamental do formulário, que é o motivo principal da oitiva, que é o que nós vamos fazer com aquele recurso, tá? Então tem várias opções lá, tem questão de patrimônio, questão de se vai ser premiação, se vai ser chamamento público, são inúmeros itens, tá? Depois a Tal, ela vai até colocar aqui os itens para vocês verem. Eu vou abrir o É, formulário mesmo para a gente destrinchar ali na frente, sim, né? isso. Então, assim, o que eu considero, assim, dentro daquelas várias opções, o que para mim, né, inclusive eu já respondi e eu coloquei, que é o mais democrático e que o mais inclui todos os agentes culturais. Para mim, é o edital de chamamento público, tá? Porque quando você faz um edital de chamamento público, as pessoas vai ter que ser feito editais, né? Por área, então vai ter que ter um edital da música, um edital do teatro, um edital da dança, das plásticas, vai ter que ter um edital para cada área, tá? Do audiovisual, que seja. E Inclusive, Gi, vou fazer uma ah, observação aqui. A gente tem a gente percebe aí que cada cidade tem um perfil. Às vezes tem predominância de música, ou predominância, né, de cinema, ou predominância de dança. Então, quando a gente tiver uma participação verdadeiramente representativa nessa oitiva, sim, presencial ou virtual, é que a gente vai conseguir saber o que predomina em São Lourenço, né? Porque a gente não tem sim, nem claro. ideia se a gente tem todos. Por exemplo, arte circense. Eu não vejo muito em São Lourenço. Mas será que está escondida? Será que está sendo ignorada? Será que a gente que não está conseguindo alcançar esses fazedores de arte circense, né? A gente vê Sim, bastante artesanato em São Lourenço, a gente vê música, porque tem banda, tem coros, tem a orquestra de violeiro. A gente vê artes visuais, pouca coisa de teatro. Eu vejo muito pouca coisa de teatro, não sei se eu que tô por fora. Mas então, a gente não consegue nem saber como é que é a nossa malha, né? De ações sim, culturais, sim. para saber. Literatura, né? A gente tem Literatura, a hoje, gente tem vê a até a fonte da fonte das letras, letras. exato. É, Acho que é, a gente fica meio que nisso, né? Aí dança a gente vê mais na iniciativa privada, com a Daisy, com a Denise. A gente vê bastante iniciativa privada também. Não vejo muito um grupo, um corpo de dança municipal, a gente não tem, né? Então, a é, gente também poderia ter um cenário, um panorama melhor de qual é o nosso cenário real, se todo mundo sim, participar, né? A importância das pessoas se sim. manifestarem é essa também, né? Sim. E muitas vezes, tal, a gente vê, né, é isso que você está colocando, é o que está aí muitas vezes nos eventos, é o que está na nossa mídia, mas e o que está na periferia? Será que a gente Exato. conhece? Né? Será que a gente sabe todo mundo que está aí na área artística cultural de São Lourenço? Muitas vezes a gente não sabe, né? Então, né, os grupos de capoeira, os grupos de hip hop, de funk, de Qualquer outras tipo de coisas dança de né, de rua, dança né? de rua, de qualquer Grafite. outra, Eu não né, sei. das culturas populares, né, que muitas vezes a gente não sabe também quem são, quantos são, né, e muitas vezes essas pessoas, elas acham que não é para elas esse recurso, que elas não vão conseguir, né, então eu quero até me deixar aqui disponível, tá, se qualquer grupo, qualquer coisa que precisar de fazer um projeto, eu estou disponível para fazer, tá? Eu trabalho com isso, inclusive como agente cultural é o meu trabalho também, tá? Então, estou à disposição para fazer o projeto de quem quiser, tá? Outra coisa, então, voltando lá. Então, a oitiva, gente, ela vai ser o momento. Ah, tava falando do questionário lá, do Isso. formulário lá que tá rolando virtual.
Então, por que que eu acredito que o chamamento público ele é o mais democrático? Porque todos vão ter a oportunidade de inscrever o seu projeto e de poder ser selecionado, né? Porque a premiação não é projeto, né? É uma trajetória, né? E é muito subjetivo, né? A gente viu na Paulo Gustavo, aqui em São Lourenço, como foi, né? Exatamente. Pessoas que tinham uma trajetória de anos e anos não foram contempladas e pessoas que não tinham tanta trajetória assim receberam prêmios altos, né? Então eu acho que a premiação também não é muito democrática. E essa coisa de dinheiro que vai para patrimônio, dinheiro que vai para isso, para aquilo, também é muito subjetivo a utilização do recurso, né? Porque a gente não Exatamente. sabe, ali a gente não sabe direito para onde está indo o recurso, né? Outra Então eu acho que o observação: que mais patrimônio imaterial de música que a gente tem em São Lourenço e não tem verba fixa para eles, sim, né? Ou né? seja, essa Então, por coisa do exemplo, patrimônio fica muito subjetiva. Vai ser o quê? Vai ser para coro? Vai ser para banda? E quem já existe e não é tombado, fica de lado? Como é pois que é. fica? Então, eu Né? Então, realmente assim, em São Lourenço acho. a gente tem inúmeros bens imateriais, por exemplo, né? A gente tem os corais, a gente tem a banda de música, a gente tem a orquestra de viola, a gente tem. O que mais que a gente tem? O Folia de Reis. A gente tem uma série de bens imateriais, né? E aí, será que se esse dinheiro for para patrimônio, o dinheiro vai realmente chegar lá onde tem que chegar? Né? Quem vai receber? Só alguns? Todos? Né? Então, assim, a gente precisa. E não tem uma Então, verba de patrimônio? Não tem uma verba para esse setor de tem, patrimônio? tem, tem. Então, Existem vários recursos para o patrimônio, inclusive o ICMS cultural de Minas, que vem para conta da prefeitura, lá da Secretaria de Cultura. Tem vários recursos para patrimônio, isso é muito né? importante também a gente diferenciar, porque às vezes um coral pode, por exemplo, resgatar uma obra artística composta, sei lá, vamos falar aqui da Cacilda, que foi a fundadora do coral. Aí a gente faz, de repente, um trabalho com as obras e os arranjos coral dela. A gente está fazendo um material de cunho histórico e patrimônio, preservação, divulgação. Mas aí a gente está fazendo o artista de São Lourenço, os cantores do coro, ou se for instrumental, pode ser de banda, coisa e tal. Esses artistas estão, esses agentes culturais estão recebendo um incentivo, mas não um patrimônio só, né, de uma, seja material ou imaterial, não uma coisa tipo aeroporto, uma coisa tipo uma casa, não é isso. A PNAB seria muito mais legal aplicada, Isso, né, pro isso. pro Para o agente cultural. pro Isso. fazedor, né? Exatamente. Então, pode também, o que a gente pode fazer é dentro dos editais de chamamento público, você ter um edital voltado para patrimônio, entendeu? Então você fala assim, ó, os bens materiais, esse edital aqui é só para quem é bem material de São Lourenço, entendeu? Uhum. Aí pode ser um Gi, você quer que edital. eu já abra Tanto que no o negócio para você poder ir falando de cada um, para explicar para as pessoas por que que a gente pode, acha o pode, chamamento público melhor? Porque aí sim, a gente vê sim, bem a linguagem que eles utilizaram e sim, fala exatamente, né, o que as pessoas vão ler, né? Eu acho interessante. sim, Oitiva, e escuta, tá, gente? Então, como a Gi falou, Lei Aldir Blanc 2025. Você coloca a sua conta, no caso, essa aqui é a conta de Gmail que eu uso para meus trabalhos, né? Coloquei ela. E aí vem a escuta pública municipal, coleta percepções e interesses da comunidade. Por isso que eu afirmo e reafirmo, e coloquei no grupo de cultura de São Lourenço, não pode assinar isso sem entender. Porque você pode estar manifestando que você está interessado numa coisa que você não está. Se você não entendeu o texto completamente, né? Então, não caracteriza cadastramento em nenhuma ação. Isso é interessante, né, que eles colocaram. Agora, olha o que é mais importante aqui, ó, que isso também é um documento, pessoal, não é uma coisa qualquer. Você sim, está fazendo política. Sim, né, Gi? sim, Está fazendo sim, política. claro. Você está Não, autorizando o uso de informações e falando que é aquilo que você pensa. Você tá, né, tem uma responsabilidade no preenchimento disso, tá? Então, claro. aí você coloca isso, só você colocando que está ciente, você pode avançar. Você nem vê os questionamentos. Isso é tão importante que você nem vê as perguntas sem preencher isso. Você quer fazer mais uma observação, Gi?
sobre Não, isso? é isso mesmo que você colocou, tá certo, entendeu? A gente tem que pensar muito bem e muita responsabilidade com o que a gente está fazendo, né? Que isso aí é uma coisa séria e vai definir, porque se vocês pensarem 350 mil durante 5 anos, é um dinheirinho bom para a cultura de São Lourenço, né? Nossa, a E gente para podia todos melhorar nós, muito a né? nossa Então vida vamos. artística em São Lourenço, né? Exatamente. Então a gente já perdeu 350 mil do ano passado, né? Que não foi para os agentes culturais. São Lourenço, foi para Exato. artista rico. Então, a gente tem que pensar que a gente pode, aqui durante os próximos 4 anos, né, a gente fazer uma coisa bacana para todos nós, né? Eu vou adiantar, Gi, direto, tá? Aqui a gente Hum, vai pedir tá. seu endereço, vai pedir seus dados pessoais, tá? Não se preocupem com isso, vai pegar o WhatsApp, vai pegar e-mail de vocês, idade, faixa etária interessante pra gente É. entender quem são os fazedores, né? A gente pode ter até dentro do chamamento público, né, Gi? Pode ter uma coisa que mexa com a idade, assim como pode mexer com patrimônio histórico, como pode, Você pode né? colocar cota para idade, cota, né? Pode ter também. Exatamente. Vai que a gente Agora, vê aqui é que questão tem de uma gênero. predominância, né? Ali que precisa de um atendimento. Aí tem gênero, vai perguntar tudo isso. Se você, né, é de comunidades, né? Que a gente tem branco, indígena, tem parto, tem quilombola, tem, enfim. Tem que preencher tudo com muita atenção, viu, gente? E dúvidas, perguntem, Ah, procurem lá no Google o que que significa, para você saber realmente como é que nomenclatura você quer usar para você, né? Como é que você se sente melhor contemplado, né? Melhor é, des- é, descrito o que você é e de onde você é. E vamos lá. E aí, caso tenha respondido a pergunta anterior, né? Você tem que dizer se você é de artes plásticas e visuais, se você é de artesanato, artes cênicas, circo, teatro estão dentro de artes cênicas. Aí tem música, audiovisual, literatura, expressões da cultura popular, produção cultural, a cultura afro. Ou, se não pertence a nenhum segmento, vai poder preencher aqui qual que é o seu segmento, se você não se sentiu contemplado em nenhum, né? Tudo isso, vamos lá. Vai indo. Caso hum, tenha respondido a pergunta anterior, qual área específica desse setor cultural você pertence, atriz, roteirista, instrumentista, né? Você coloca aqui também. Tudo isso é sobre você, faça com cuidado. Mas vamos agora falar qual que são as opções que você tem uma única sim, opção para você assinalar. Qual a sim, sua opinião da melhor destinação para os recursos da Lei Aldir Blanc? É sobre isso que a gente quer falar, né, Gi? E sim. eu e a Gi optamos por edital de chamamento público. A gente opta por isso. E a Gi e eu estávamos levantando as pulgas que eu tenho atrás da orelha, e talvez ela tenha também, sobre as outras especificações. Então, vou deixar aqui para vocês irem acompanhando os comentários da Gi com as opções que vocês Tá, têm. Pode ir, Gi. tá. Então vamos lá. Editais de concurso é como se fosse fazer um processo seletivo, né? De alguma coisa, né? Vamos fazer. Vai ter um concurso de dança, né? Vai ter um concurso de música lá, por exemplo, fazer um festival da canção para selecionar o melhor canção que teve no festival. Seria isso, né? O de chamamento público foi aquilo que eu já expliquei anteriormente. Você vai ter um conjunto de editais, tá? Que vão por área, né? Por exemplo, editais de circulação, de música, de teatro, de dança. Você tem um edital para oficinas na área artístico-cultural. Você tem um edital só para quem é da área, quem é do patrimônio, quem é patrimônio. Você tem um edital só para quem é ponto de cultura, tá? Esses seriam os editais de chamamento público, tá? Os editais de premiação é uma premiação por trajetória. Então você pode falar assim: vamos fazer um edital para contemplar os artistas da música, né? Quais são os artistas que têm a melhor trajetória na área da música? Aí vai inscrever lá, nessa premiação quem já tem atuação na área da música e vai mandar o currículo dele, o portfólio dele, para ver se vai premiado ou não. Só voltando só um minutinho, só uma coisinha. No chamamento público, como que vai ser avaliado os projetos? Vai ter que contratar pessoas pareceristas, tá? O que é o parecerista? É aquela pessoa que entende daquele assunto, né? Então, se o edital é de música, tem que ter uma pessoa que entenda de música
né, mais de uma, inclusive, para avaliar o projeto. Não adianta eu escrever um projeto de música e colocar uma pessoa da dança ou da artes plásticas para avaliar projeto de música, né? Então, cada um na sua área. Então, a pessoa que vai dar um parecer sobre o seu projeto, se ele vai ser avaliado ou não. O edital de premiação não tem projeto, tá? O edital de premiação é a carreira da pessoa. Então, vai avaliar seu currículo, né? Sua Se a gente parar para trajetória. pensar, isso também não é Ah, legal, porque não gera nenhum produto artístico para enriquecer, né, a agenda cultural da cidade. sim. E assim, a gente tem que pensar que 350 mil para São Lourenço é muito dinheiro, mas para fazer arte não é muito dinheiro, né? Se você for fazer um festival, por exemplo, é, vou fazer um festival de coral, né? É, é uma série de despesas que você tem, ainda mais a gente em São Lourenço que não tem um espaço, né? Nós não temos um teatro, nós não temos espaço para eventos aqui, né? A gente sempre tem que alugar ou tem que arrumar palco, alugar palco, essas coisas todas. Fica mais caro ainda o evento, né? O aluguel de um palco com som, com iluminação, com a estrutura toda, no mínimo 50 mil reais, né? Então, como é que você faz um evento, né, desse porte? 350 mil, se fosse cada um fazer um evento, um festival, daria 5 pessoas só para ganhar o recurso, né? Então, a gente tem que pensar que tem que ser algo que a gente coloque o maior número de pessoas participando do evento, né? Isso não é repetitivo, ó? Edital de premiação ou premiação via edital, como lei Paulo Gustavo? É praticamente a mesma coisa, né? Idêntico, igualzinho, não Não tem precisava nem ter diferença. posto isso separado, É, tá? Porque, enfim, então, né? editais de premiação e premiação via editais é igual, né? Não tem diferença, né? Produção e difusão de obras artísticas e culturais, incluindo a remuneração de direitos autorais. Tá, pode ter, isso aí pode acontecer. Só que quando você faz um edital de chamamento público, você também já contempla isso aí. Por exemplo, Esse já tá é, dentro dele, né? porque você vai fazer um edital de gravação de álbum, né? Ou você vai fazer um edital de uma Circulação. exposição de artes plásticas, ou de circulação. Você já está Um edital que fazendo lança um esse aí, livro. Um né? Você edital que já tá apresenta isso uma aí. obra, né? De Você teatro. já tá. Tá ali dentro. Você vai publicar seu livro. Você já tá fazendo esse aí, né? Já tá difundindo a obra artística e cultural. Então, para mim, o chamamento público, ele agrupa todos, né? Tá. Distribuição de bolsas de estudo para técnicos, artistas, estudantes, tal, inclusive de intercâmbio. Então, gente, eu acho fundamental, mas também pode, dentro do edital de chamamento público, fazer um edital de bolsa. Eu sei que pode, porque em 2020 para 21, quando teve a primeira lei Aldir Blanc em plena pandemia, eu pude fazer 2 editais, cada CPF podia fazer 2, e eu fiz um de gravação de álbum e um de bolsa. E a bolsa, no caso, ela não era de intercâmbio, não. E um que eu falava da minha pesquisa. Então, tinha gente que podia fazer uma pesquisa, como não estava podendo viajar, fazer coisas em públicos, tinha gente que podia divulgar a sua pesquisa, divulgar o que defendia. Então, eu fiz um curso online, gratuito, onde eu atendi pessoas para falar de técnica vocal para coros, tá? Então, ele também foi chamado de bolsa, que o meu produto era só falando o que que eu acreditava que era bom para voz no canto coral e dava um aulão em Zoom e algumas aulas gravadas com exercícios. Então, eu estava falando da minha pesquisa de voz para as pessoas. Eles também chamavam de bolsa e também foi um chamamento público. Sim. Porque, na verdade, quando você faz editais de chamamento público, esse leque de editais ele é amplo, né? Você pode fazer dentro do chamamento público um edital de bolsa de estudo, né? Exatamente. Hoje que está na moda, que é residência artística, Esse essa coisa pesquisa de toda. inventário cultural, ele também não está dentro do chamamento público?
Também, você pode também fazer. E, Ah, eu quero fazer um inclusive, edital para eu fazer por exemplo, coral, né? Você falou assim, ah, vamos fazer algo para resgatar os arranjos da época da Cacilda, que é a primeira regente do Coral Bar. Tá dentro aí de inventário cultural, não é? né? Então, vou colocar É, também, vou fazer um risquinho aqui, pessoal, para todo mundo visualizar, tá bom? Por que que a Gi e eu estamos, né, querendo explicar bem para vocês o que é o bendito, amado e querido chamamento público. Porque ele coloca tudo que a gente imaginar dentro, tá? é, Então, desculpa que eu não consigo riscar muito retinho ali, não, mas ó, vocês estão vendo quanta sim, coisa já está dentro do chamamento público. isso. E esse inventário A cultural também. premiação também, tá, tal. A premiação também pode entrar. Tanto que, ó, a gente tá tendo agora o FEC, né, de Minas, que tá Aliás, aberto. a gente tem o Os Ciro saberes Costa. gerais é a premiação, que é trajetória. Na PNAB de Minas, a gente tinha o edital 2, que era trajetória também, que era premiação, né? Tinha É tanto para verdade. ponte de cultura, tinha para pessoa física, tinha para organização, tinha uma série de formas de É premiação, verdade, né? Gi, Para é cultura verdade. popular, e mestras de cultura popular, uma série de coisas. Então, todos entram no chamamento público, de certa Aliás, forma. incentivo para manifestação cultural. Um grupo, por exemplo, como uma banda, pode fazer, através de um chamamento público, uma ação dela, não Sim, é? O sim, Coral Bar claro. pode fazer isso, que é o coral que eu preparo, Sim, né? claro. O Toda Voz, também. O coro do Sesc também. O pessoal da Folia de Reis também consegue fazer Sim, uma manifestação, uma apresentação, um, sim, um movimento de integração com a comunidade que eles sim, escolherem, num bairro claro. específico, para Essa mostrar concessão de trabalho. incentivo pode ser tanto através de premiação com edital de chamamento público, como pode ter um edital específico para manifestações culturais, né? Ah, esse edital aqui é só para coletivos ou organizações sem fins lucrativos que são bens materiais, né? Você incorpora só esses grupos, né? Então, Execução de ações em instituições culturais, digitalização de acervo, produção de conteúdo. Isso também entra meio que numa pesquisa, não é? Numa coisa de entra. inventário cultural. Isso é meio Isso. repetitivo. Porque se você está Isso aí. você tá Não, tá. Esse digitalizando daí eu documentos tô vendo. culturais. Isso aí pode ser tanto público quanto privado, né? É, eu imagino que o que está aí, porque instituições culturais ficou bem amplo, bem vago, né? É, mas assim, isso entra dentro Bom, dos inventários culturais também, né? aí Também eu, como repetitivo. agente cultural, já faço uma observação. Eu não gosto de opção vaga, gente, porque opção muito ampla, muito genérica, é usado para qualquer coisa depois. Porque Sim, nós somos tudo que é legal e tudo que passa na mão do poder público tem várias cabeças pensando que podem interpretar de qualquer forma. Você está interpretando de um jeito, você acha que você está comunicando uma coisa e o outro lá está entendendo outra. isso. Então, o outro item que temos aqui é a compra de obras de arte. Se nós tivéssemos muitos milhões para né, da nossa PNAB, eu acho que não vejo problema nenhum a gente comprar obra de arte, né? Mas o dinheiro que nós temos é muito pouco para dividir para muita gente. Então, eu não sou a favor de ter do nosso recurso, nossos 350 mil, ser destinado para comprar obra de arte. Mesmo porque que obra de arte que vai ser comprada? Exatamente. Quem é que vai selecionar? Entendeu? Para beneficiar quem? Né? O que que não concordo com isso não, né? Esse aqui, ó, Gi, achei Ó, isso compra de super. ingresso para espetáculos culturais. Eu acho que nós temos muitos talentos, muitas pessoas maravilhosas, muitos agentes culturais brilhantes aqui em São Lourenço, para que a gente precise de comprar ingresso para ir em espetáculos de gente global, né? Não estou desfazendo de ninguém, acho que são pessoas lindas, maravilhosas também, artistas, mas eu acho que esse dinheiro é para a gente valorizar o artista, o agente cultural local, Sim, é né? para Não, girar a não nossa acho que economia local, né? isso, Economia também acho. criativa é outro termo interessante de fazedores de Isso, arte e cultura entenderem sim, que existe uma economia que gira em torno do nosso trabalho, do nosso fazer, da nossa sim, apresentação, da nossa exposição, do nosso artesanato, da nossa culinária. E
E aí você compra ingresso para levar esse dinheiro para onde? Não Pois é. gira não gira Na São nossa Lourenço, economia criativa né? daqui, Não né? aquece. É Aí eu vou fazer verdade. mais uma outra coisa. Eu me perdoa aí, mas supostamente que me veio na cabeça. Ah, vou comprar o ingresso para quê? Pro show ser gratuito na festa de agosto? Que eu tô comprando a entrada de todo o município? Pode ser, né? Mas também Eu não não sei, concordo. porque eu não entende É, que não seja isso. É isso, é, supostamente? Não sei. Então, eu é. não acho. Ah, porque aí eu pago aquele artista sem que tem que ter bilheteria. E é um artista que toda a cidade gosta. Tudo bem, mas ele vai levar o dinheiro embora. É, né? Então, E os assim, daqui da cidade vão ficar mais uma vez sem, eu não gosto. né? Ou vai comprar É. ingresso pro show dos violeiros. Vai comprar ingresso pro show. Mas aí paga um bom cachê para violeiro, paga um bom cachê para um coral, né? Dá um incentivo, dá um apoio para a banda, dá um apoio para Folia de Reis. Sim, Então, eu acho isso aqui por fora, total. Eu sou contrária também. total. Compra de É, esse imóveis compra de imóveis tombados. tombados. Também. Não tem. A gente já não tem dinheiro nem para os agentes cultural aqui, que dirá, nem se juntar os 5 anos que a gente vai ter de PNAB, dá para a gente comprar um imóvel tombado, né? Não, e Então, mais também uma eu acho que coisa. ah, A gente teve a compra da Casa de Cultura. Acho maravilhosa. sim, Só que a Casa de Cultura ainda não tem um uso propriamente para os é, agentes, para os fazedores de cultura. lá, por exemplo, se você quiser fazer uma apresentação artística, lá, um espetáculo, lá não tem lugar para fazer, né? Não, Não, e não, assim, eu não consigo, por exemplo, fazer uma apresentação do coral lá na parte da noite, porque já não tem equipe da Casa de Cultura dando apoio nenhum para nós. sim, Uma vez eles abriram um espaço para a gente se apresentar quando tinha um evento na Praça da Estação na frente. A gente teve um suporte mínimo só para ligar o piano e a caixa de som. Então, assim, tem um horário de funcionamento dentro de um expediente do horário comercial que não contempla fazer arte. Então, que imóvel seria esse? Ah, seria um teatro? Aí tem que pensar. Seria tombado de uso cultural? Eu Por que acho que para tombado? falar compra de imóveis tombado por uso cultural, primeiro a gente tem que falar assim, qual imóvel? É Para qual muito, uso? é muito de Né? novo Porque aqui tá abstrato, exatamente, né? né? A outra aqui, manutenção de grupos culturais estáveis. Orquestra, banda, grupo de teatro, balé, etc. Vai ser para todos? A Para gente só algum? tem aqui, primeira coisa, a gente não tem orquestra na cidade. Infelizmente, o projeto Crescer, que tinha uma pequena orquestra, não temos mais. A banda Sim, a gente tem, grupo de teatro a gente não tem tem, grupo ué. de balé Grupos de teatro tem, municipal. ué. Tem Municipal ou de sim. iniciativa Ah, não, particular? municipal, mas aqui não tá falando que é municipal, não. Tá falando que é grupos culturais estáveis. Então, o que eu quero saber é o seguinte: esse recurso vai ser para todos os grupos, entendeu? Ou só para alguns, entendeu? O 350 mil não dá para todos, né? É, exatamente. Então, Eu, e eu aí acho a bem gente vai complicado favorecer como é que a também. gente vai estabelecer essa distribuição, né? Exatamente. Então, esse daí para mim ele já primeiro que ele segmenta, ele só vai favorecer um determinado grupo, né, determinados grupos e o resto da galera vai ficar de fora, Como é que fica né? artesanato, né? Como é que Exatamente. Então, fica artes visuais? é, Eu então, acho ele incompleto, eu acho que ele não é, é democrático. também acho. Manutenção de bens culturais móveis e imóveis protegidos como patrimônio cultural. Já tem verba para isso, não precisa da Pois verba é, da PNAB para isso. já tem verba e o próprio patrimônio. Se usar o dinheiro que vem para o patrimônio, a gente precisa usar a PNAB para isso, né? Manutenção, inclusive, né, tal, os corais, por exemplo, receberam emenda impositiva e nem isso está chegando direito, né? Então, eu acho que a gente poderia focar no chamamento público, que ele é mais democrático. E contempla É, vários outros, né, que estão dentro, né? também. Isso, também. Aliás, um chamamento público pode dar manutenção para bens materiais, não pode? Claro, Por exemplo, a claro, gente isso que pode eu ter um falei. chamamento que Você pode contemple a agenda de um coral,
que contemple as necessidades básicas anuais de uma banda, se a gente fundar uma pequena orquestra, Hum, se o Si faz um pequeno grupo de teatro municipal, ele pode custear um ano para montar um espetáculo em julho, um espetáculo em dezembro, que seja. Tem como fazer isso num chamamento também, não tem? sim, Onde ele sim. custeia uma Claro. infraestrutura para ele ensaiar, um material necessário Sim, para o figurino, para os alunos dele sim, receberem, né, numa sala de aula, de repente, as teorias de teatro que ele quiser abordar, os ensinamentos sim, pedagógicos. claro. Estou citando, assim, os artistas que eu conheço, né? Estou mirabolando aqui. Mas existe essa manutenção de bens culturais e materiais, celebração de saberes na forma de expressão em lugares protegidos como patrimônio cultural, dentro do chamamento público. E aí Claro, aí vai você pode fazer um passar. edital para esse público específico, E aí né? sim, do mesmo jeito que vai fazer para circulação, do mesmo jeito que vai fazer para uma gravação de CD, do mesmo jeito que vai fazer, né, para outras coisas, faz um desse. E aí sim, a gente vai ter uma banca avaliadora, né? Aí a gente Sim, vai ter critérios, a gente vai entender melhor as seleções, né? sim, sim. É, o outro item aí, construção de bibliotecas, centros culturais, museu e outros espaços culturais. Biblioteca a gente já tem, né? É, e um teatro que seria fundamental para São Lourenço, mais uma vez a gente não tem. O 350 mil não dá para comprar nem um tijolo para construir algum, né? E, inclusive, tem dinheiro no próprio governo federal, os céus da cultura, que são estruturas para isso, que podem ser requisitados pelo município, né? Requisitar um céu da cultura para São Lourenço, tá? Tem outras formas, não é Entendi. através desse dinheiro da PNAB que a gente vai conseguir isso, não. Tem E o outros outro, meios, né? com certeza. Esse aqui me veio um calafrio, e eu vou falar mesmo, porque isso já foi falado na Câmara dos Vereadores. Realização de curso de qualificação para agentes culturais, técnicos e artistas. Nós pagamos já duas consultorias para entender, para fazer conselho, que foi destituído, para fazer regimento Para de fazer a o nossa lei municipal do tema sistema de cultura. municipal de cultura, que fez um que estava ótimo, aí mudaram para outro que piorou, Exatamente. Então, quando né? fala que vai pagar curso de qualificação, já me deu um medinho de, meu Deus, vamos ter a terceira consultoria, terceiro dinheiro público investido com a mesma finalidade? Não, tá. Agora, se você quiser fazer esse curso também, você pode fazer um edital lá dentro do chamamento público e colocar assim, um edital para qualificação de agentes culturais. Aí alguém vai propor um curso para conselheiro de cultura, um curso para entender o que é o sistema municipal de cultura, entendeu? Ah, você tocou Pode numa ser coisa bem proposta. importante, que eu até já tinha pensado também. Vai ser realização de qualificação para fazedores de cultura ou para poder público? Porque estavam qualificando o nosso poder público praticamente para fazer o sistema municipal de cultura. Não Pois estavam é. qualificando os conselheiros, não estavam ajudando nossos representantes a compreender esse juridiquês. Nas outras duas vezes que foi investido Eu dinheiro acho que. Não, então, público. mas o edital, aí vai depender da forma como o edital vai ser feito, né? Isso pode acontecer. Agora, uma gestão pública, ela tem a competência de fazer isso, né? Ela pode arcar com os custos de um curso para qualificação, isso não é nada de outro mundo, não é Sim, nada mas na absurdo de prestação de caro. contas, você viu que teve dinheiro da PNAB anterior, do outro ano, para uma consultoria, não foi? Isso, não, mas eu não tô falando. Consultoria tem que ser, inclusive, dentro da PNAB, né? Dentro da questão da cultura e do fomento, né? Que Hum. eu não sei se esse recurso também foi usado indevidamente, porque não era para pagar alguém para refazer o sistema municipal de cultura que já estava feito, né? Pois é, eu É, achei muito aberto, muito abstrato, muito é, indefinido. eu também. Mas E o foco, gente, se vocês olharem todos esses itens, né, quase todos, o chamamento o edital de chamamento público, ele vai abranger praticamente todos aí, com assim, e exceção dessas coisas de agora, compra. Hã? agora acreditando numa boa fé também sobre essa coisa de qualificação, a qualificação não deixa de ser uma bolsa também, né? Ela também pode estar Também. integrada no bolsa de estudos que estava lá em cima, que é Sim, possível ser feita também. através de chamamento público. Aí Sim. sim pode ser uma qualificação técnica e tudo mais dos fazedores de cultura, com um critério muito bem estipulado e que não deixa a gente no escuro.
né? Sim, Aí sim, ele também pode entrar é de isso. novo, mais um que entra no chamamento público, né? Então, Sim, exatamente. recapitulando, Gi, a gente tem várias opções aqui que cabem no chamamento público, quase metade Exatamente. delas, né? Sim, E praticamente. lembrando Eu acho que que só o que não cabe aqui são essas coisas de compra, né? Que também não acho que esse recurso da PNAB ele dê para comprar nem um décimo do valor das coisas que querem comprar, que tá aí para comprar, né? Que é obra de arte, comprar bem tombado, não dá, né? então, Então, é assim, preferível a gente usar o recurso para atender a maior quantidade possível de agentes culturais de São Lourenço. Essa que é a minha visão. dentro de um resumo, assim, que eu acho que dá para fazer, ver se está correta essa afirmação de dentro do que a gente tem de opções aqui, em que cada um tem que escolher uma única opção. A gente teve coisas que são contempladas por chamamento público, em sua maioria, algumas coisas que não necessitam de verba da PNAB. É ou não é? Sim, sim. A gente tem E opções que que tem não. outras fontes de recurso, né? Que não Exatamente. precisa ser com esse recurso. Então, eu mantenho minha defesa para chamamento público para todos os meus amigos, alunos, coristas, parceiros de trabalho, sejam dos bastidores, seja gente de estúdio, seja gente que faz registro audiovisual para mim quando eu faço minhas apresentações, sejam para os artistas que vão para palco junto comigo. Eu continuo achando que edital de chamamento é o mais democrático, abre portas para diferentes categorias, como você estava explicando, inclusive premiação poderia Premiação de ser, trajetória. difusão de obra artística, premiação. Até isso pode ter uma chamadinha para premiação, como já teve das outras vezes. As bolsas de estudos, as pesquisas e bolsas de estudos que caminham meio que junto, ali lado a lado, né? Tudo questão de formação. Aquele de qualificação que estava lá embaixo dialoga com esse também de estudo. Ou seja, chamamento público faz com que depois o pessoal da Secretaria de Cultura e a comissão que estiver montando os editais faça critérios muito bem estipulados, não é? Para a gente se inscrever Sim, depois. Então não fica nada abstrato, nada subjetivo e com é, muitas possibilidades de interpretação diversas, em que sempre gera um desconforto, né? Com a situação de que, sim. ué, mas eu achei que eu merecia e eu não fui contemplado, não sei o quê. Não fica, né? É, Essas brechas, essas arestas ruins aí de comunicação. sim. Eu vou continuar defendendo o chamamento público. Você tem mais alguma observação, Gi? Não, é isso mesmo. E as pessoas fazerem essas coisas, né, na hora que forem responder esse questionário. Eu acho que a presença lá e a fala lá nesses 2 dias, né, dia 14 e 15 às 14 horas na Casa da Cultura, é fundamental. Eu acho que a gente lá ao vivo e a cores é melhor ainda, né, da gente estar lá colocando as nossas posições. Então, é isso. Vamos fazer, né, vamos pensar coletivamente, né, e com responsabilidade como que a gente vai usar o nosso recurso, tá? Da PNAB de 2025. É isso que eu tenho a dizer. Bom, deixo registrado bem publicamente que eu pus chamamento público. Ah, não posso porque eu não pus meus dados pessoais. Então vou cancelar, Pronto. pessoal, não vou. Mas é isso, para mim é chamamento público. Eu estarei presente na sexta-feira, graças a Deus, só. Não vou conseguir nos 2 dias, mas vou conseguir frequentar a sexta-feira completa. Vou estar presente com quem quiser ir no mesmo dia que eu, alunos ou coristas, se sintam mais à vontade. Eu sei que, infelizmente, é um ambiente que às vezes ainda as pessoas não se sentem inseridas, como a Gi falou lá no começo, tem gente que não sente que é pra. Isso não é pra mim, e é sim, né? E é assim, então, a pessoa às vezes canta no coral, mas ela também tem outro trabalho musical, então sinta-se à vontade para ir comigo. Eu sei que a Gi também, que vai conseguir nos 2 dias, né, Gi? Quem Vou tiver nos dois qualquer dias. receio ali, se quiser chegar, dar um oi pra Gi, ficar ali, né, Sim. com a Gi para ouvir, entender o que a Secretaria de Cultura vai apresentar. Não sei quem vai estar ministrando, quem vai estar explicando, mas enfim, como é que vai ser? Se vai ser uma roda de conversa, né? Não ficou muito claro como é que vai ser isso. Mas assim, sintam-se acolhidos, ocupem o espaço de Secretaria de Cultura ali, Casa de Cultura. A Secretaria de Cultura fica ali, né? Mas a Casa da Cultura, ela é da cidade, né? Ela é do cidadão.
Então não pode se sentir inibido de entrar lá não, né, Gi? E de Não, participar e de ela é a nossa manifestar a casa, opinião. né? Vamos lá e vamos falar. Gente, a gente tem que ir lá para pensar na nossa coletividade, na nossa cultura da nossa cidade, o que que a gente vai fazer, né? É um recurso que é para nós, né? E a gente tem que ir lá para mostrar o que que a gente quer que faz com esse recurso, né? A lei está dando todas essas garantias, né? A PNAB é uma lei que é democrática e pensa no coletivo, E né? Então vamos fazer pensa uso disso, né? na cidade pequena também. Ela está dando uma Sim, oportunidade para o nosso fazer artístico e cultural de São Lourenço ser aquecido com uma verba. Lembrando que todos nós que vamos, quando eu gravei meu álbum, né? Eu contratei um monte de gente, eu forneci trabalho para todo mundo. Quando a gente faz uma circulação, tem uma equipe enorme trabalhando. Então, quando a gente faz o chamamento público também, depois tem uma contrapartida social, a gente faz uma coisa para escolas, a gente faz uma coisa para algum projeto social. Então, o chamamento público, ele tem um atendimento que fomenta o trabalho daquele fazedor cultural, né, Gi? E sim, ele ainda gera, além do produto, ele gera uma comunicação, uma interação com comunidades, com estudantes, né? sim. Ele reverbera muito. Então, o chamamento público realmente é democrático e contempla, assim, atendimento para diversos setores, né? Sim. Até o educacional dialoga com. Para todos os setores que abrangem a maior parte dos nossos agentes culturais de São Lourenço, né? Que é o importante, né? Quanto mais a gente abranger, abarcar a maior quantidade de pessoas nesse na utilização desse recurso, para mim é o que é o objetivo dele, Eu também né? acho. E que fique em São É, Lourenço, não vai embora com um artista de Warner Music. exatamente. E vamos movimentar o nosso território aqui, né? Que os nossos colaboradores do nosso projeto também sejam aqui do município, priorizar pessoas daqui, né? Eu penso que a gente deva fazer isso, tá bom? Tá Então bom, acho que vamos é isso, deixar né? então. Acho que encerramos o bate-papo do Dedo de Prosa de hoje, Sim, né? Que a gente está sim, retomando o Dedo de Prosa depois de uma longa pausa, por causa justamente de editais, né? De uma demanda altíssima é, que teve de trabalhos dela sim, de produção cultural e meu como artista também. Mas a gente vai retomar, a gente fez nosso Dedo de Prosa emergencial, porque é isso, isso. gente. Amanhã a gente A tem gente já que se começa a decidir, manifestar. Já começa a decidir exatamente. o destino, né, dessa PNAB de São Isso. Lourenço. Tá, joia. Ó, um beijo, tá? E um beijo para Beijo, Gi, todos. obrigada. E vão lá participar, por favor. É isso aí. Tchau. Tchau.